A CCB é a quarta maior denominação evangélica do Brasil. E mesmo ela tendo diversas doutrinas semelhantes a outras igrejas, algumas de suas doutrinas, práticas e costumes são questionados por outras denominações por serem muito polêmicas e incomuns. Então fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender várias das principais possíveis heresias dessa igreja e os prós e contras de cada uma delas. Lembrando que caso você faça parte dessa denominação e queira comentar, defendendo e ou explicando alguma dessas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. A primeira frase do preâmbulo do Estatuto da CCB diz: "O Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo em junho de 1910. O problema dessa afirmação é que Luiz Franciscon não foi o primeiro missionário protestante a chegar no Brasil. Vários outros já tinham vindo antes dele. Por isso essa afirmação do Estatuto da CCB faz com que muitos a acusem de ser uma seita, visto que nenhuma igreja séria se diz como a detentora da salvação, ou a iniciadora da obra do Senhor. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Placa de igreja não salva ninguém. Nenhuma denominação em si contém ou representa e é o reino de Deus, mas cada uma é uma expressão do reino de Deus ao lado de muitas outras. Membros da própria CCB lembram que Pedro disse em Atos 4:12, "Só há um debaixo do céu que importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo." Então a salvação se encontra em Jesus, na sua obra, na sua pessoa e não em uma instituição. Afirmar isso também é complicado porque a congregação cristã no Brasil foi criada em 1910. Se essa afirmação fosse verdade, como então havia salvação antes desse ano? Sempre houve salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez por isso seja comum ver membros da CCB chamarem a denominação de graça maravilhosa e outras coisas do gênero, ou de forma ainda que aparentemente brincalhona, apelidarem membros de outras denominações de primos ou testemunhados, refletindo a ideia de que a salvação só se encontra na CCB. O problema desse tipo de afirmação é que novamente faz com que a CCB seja chamada de seita devido ao aparente exclusivismo. Membros da CCB explicam que essa visão exclusivista não é compartilhada por todos. Há uma grande mudança de entendimento, principalmente da juventude. A maioria tem concordado que a salvação está em Jesus, independente da placa da igreja. Inclusive, em documentos oficiais, a denominação já explicou que há sim salvação em outras denominações. A salvação está em Cristo. Outra acusação comum feita à CCB é de que ela, como qualquer outra seita, diminui a Bíblia. Veja o que está no seu estatuto. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Muitos dizem que a palavra contendo faz com que ela se afaste dos evangélicos, uma vez que a característica principal dos evangélicos é dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito ali é a palavra de Deus inerrante e infalível. Então a Bíblia não só contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. No circular 168, divulgado no site oficial da CCB, é explicado que há um mal-entendido em relação à palavra contendo. Eles dizem que usam contendo no gerúndio para indicar uma ação contínua, expressando a revelação incessante da Bíblia Sagrada. Assim como os manuscritos originais tinham a inspiração, inerrância e infalibilidade, as cópias têm a mesma inspiração. Assim, o contendo não significa que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas também possui coisas que não são palavra de Deus e por isso é um livro incompleto. O contendo deve ser interpretado como indicador da ação contínua da inspiração divina nas cópias manuscriturais. A CCB declara defender a inspiração integral da Bíblia, negando acréscimos, retiradas ou modificações. A CCB por muitos anos cometeu o equívoco de ensinar que há pecado de morte com base em 1 João 5, 16 ao 21. Esse termo foi utilizado na CCB para dizer que o pecado sensual é de morte, no sentido de que mata uma pessoa espiritualmente, fazendo com que ela perca a possibilidade de obter a salvação. Quando as Escrituras falam de pecado de morte, de acordo com a Epístola de João, existem duas interpretações possíveis. Primeira, João estava falando do crente que rejeita a pessoa de Cristo como Salvador, como estava acontecendo naqueles dias. Alguns simplesmente diziam não crer mais na pessoa de Cristo. Ele está falando de apostasia, o abandono total da fé, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, esses pecados para a morte podem significar um crente que cometa um pecado, um crime, e a justiça o puna com a morte. Exemplo, um cristão comete um homicídio e ele mora em um país onde há pena de morte para homicidas. No entanto, o pecado para a morte não tem nada a ver com adultério, fornicação, que matariam a pessoa espiritualmente, fazendo com que ela perca a salvação. Até porque, se esse fosse o caso, como fica Davi, que além de adultério, cometeu um crime hediondo projetando o assassinato de Urias? Ele não teria sido salvo.
Mas, de qualquer forma, essa doutrina foi ensinada na CCB por muito tempo. Mas os membros da CCB dizem que há alguns anos a CCB mudou sua compreensão oficialmente a respeito desse assunto. Mas apesar de muitos membros entenderem esse equívoco, alguns ainda mantêm esse ensino, que por sinal já fez com que pessoas tirassem suas próprias vidas em angústia e desespero por crerem que não podiam mais receber a salvação, destruindo diversas famílias. Outro equívoco que muitos acusam a CCB de cometer é a obrigatoriedade da oração de joelhos como a única forma do crente ser ouvido por Deus. Aqueles que discordam rebatem essa crença citando Jonas, que não orou de joelhos quando estava dentro do grande peixe. Jesus, que orou quando estava crucificado, o rei Ezequias, que orou deitado. Membros da CCB respondem que, primeiro, não existe nenhum tipo de obrigação para que alguém ore de joelhos. Eles não creem que Deus só ouve a oração de quem está de joelhos. Segundo, nos casos citados, essas pessoas oraram em várias posições porque elas não tinham como se ajoelhar. Terceiro, há vários casos de pessoas na Bíblia que, quando oravam, se colocavam de joelhos. Jesus, no Monte das Oliveiras, fez isso. Em Atos 22 e 40, quando Pedro orou por Tabita, ele se colocou de joelhos. Também em Atos 21 e 5, antes de Paulo viajar, ele também se colocou de joelhos. E por último, eles defendem a oração de joelhos como uma forma de prestar máxima reverência a Deus. Mas aqui alguns pontos precisam ser colocados. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, os dois estavam de pé. O fariseu orava de forma orgulhosa e o publicano também de pé orava com humildade. Por isso Jesus diz que o publicano voltou para casa justificado, pois ele se humilhou. Observe, mesmo orando de pé. Veja que para Jesus a humilhação não estava na posição física, mas no coração. Temos exemplo de personagens na Bíblia que podiam se ajoelhar, mas oraram de pé, como é o caso de Abraão, em Gênesis 18 e 22. Em Mateus 6 e 6, Jesus fala claramente sobre como se deve orar, mas não fala que isso deve ser feito de joelhos. Jesus, na última ceia, estava sentado, reclinado à mesa com todos os discípulos. Depois de dar longas instruções a ele levantou os olhos e começou a orar. E ele não estava de joelhos. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, os cristãos estavam sentados, também não estavam de joelhos. Portanto, encontramos pessoas na Bíblia que oraram de joelhos, sentadas, deitadas, de pé. Devemos orar em todo o tempo. Não há instruções para que alguém ore de joelhos e nem é dito em lugar nenhum que orar de joelhos revela maior postura de humilhação. O ponto, segundo Jesus, está no coração. A CCB é acusada ainda, em muitos casos pelos seus próprios membros, de ser uma igreja avessa ao estudo da Bíblia. Isso causaria muitos dos problemas citados anteriormente nesse vídeo. Muitos membros não se veem entendedores do que a Bíblia fala e veem nas pregações chamadas de pão quente que desce do céu a ausência de fundamentação exegética dentro da Bíblia. Membros da congregação dizem que existem ainda muitos anciãos que são contra o estudo das Escrituras. No entanto, outros anciãos são amantes da palavra de Deus, leitores e estudiosos das Escrituras. Eles buscam conhecimento nos originais do grego e do hebraico. Então, há em muitos membros da CCB o desejo por uma mudança de cenário nesse sentido. A CCB não parece reconhecer o batismo realizado por outras denominações. Por isso faz o rebatismo de novos membros, o que novamente faz com que ela seja acusada de exclusivista, seita ou igreja que se vê como a única certa. Lembrando que essa prática não acontece com outras denominações, mesmo as mais diferentes, como por exemplo presbiterianos e assembleianos. Se um assembleiano for para uma igreja presbiteriana, ele não será rebatizado, e se o inverso acontecer, ele também não será rebatizado. Isso porque, por mais que essas duas denominações tenham muitas diferenças e discordâncias, as duas se reconhecem mutuamente como bíblicas. Apesar de alguns anciães da congregação já terem falado sobre a falta da necessidade do rebatismo, na prática, segundo membros e ex-membros, isso ainda acontece. O motivo é que a CCB crê que o batismo válido segundo a Bíblia Sagrada deve ser feito, primeiro, por imersão, de preferência em água corrente, como o exemplo deixado por Jesus. Segundo, primeiramente deve-se pronunciar o nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado e para que haja a intercessão da Divina Trindade. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O fato da CCB falar em nome de Jesus Cristo diz respeito também a Colossenses 3:17. Tudo quanto for fazer, seja por palavras ou por obras, que seja em nome de Jesus. Falar em nome de Jesus e a Trindade não é falar o nome de Jesus duas vezes para eles. Eles apenas dizem que estão realizando aquele batismo em nome de Jesus Cristo. A CCB não pratica ainda a arrecadação de dízimos. Na verdade, ela odeia essa prática. Em vez disso, ela defende o voluntarismo nas contribuições financeiras.
Os membros da CCB são encorajados a contribuir de acordo com sua consciência e possibilidade, sem uma porcentagem fixa ou obrigação de entregar uma 10ª parte da sua renda. E claro, isso é diferente de praticamente todas as outras denominações, que ou defendem o dízimo, ou até mesmo, como as neopentecostais, tentam pegar uma parte bem maior do dinheiro dos seus fiéis. Na CCB, nenhum dos que exercem cargos recebem salário, nem mesmo os ministrantes. Mas não deixa de existir um importante trabalho de ajuda para famílias de membros que estejam em extrema dificuldade financeira. A renda para as necessidades da igreja é alcançada por coletas e ofertas voluntárias e anônimas, cujos valores devem ser aplicados integralmente em seus objetivos, observando-se fielmente suas finalidades sem desvios. E mesmo não sendo obrigatório, é evidente pela beleza de seus templos que os membros contribuem bastante. Se você ficou curioso para saber mais sobre o pecado para a morte, vou deixar esse vídeo em que falamos mais desse assunto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com todas essas doutrinas ou discorda? Você conhece todas elas? Comenta aí embaixo e até a próxima.